Muito bem, terceira parte dessa segunda sessão do curso de Direito Internacional Privado do Niará de Treinamento. Nós já entramos na Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Nós já começamos a estudar o Decreto-Lei 4.657 de 42, que eu apontei como a principal referência normativa do direito internacional privado brasileiro. Olha, meus caros, e sendo bem pragmático, exame da OAB, concursos públicos, grande parte dos concursos públicos, as carreiras jurídicas, a prática mesmo profissional, postulados à magistratura, ao Ministério Público, pareceres, estudos, enfim, muitos temas do direito internacional privado, eu asseguro, vocês conseguem dar uma ótima referência na Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Evidentemente, as fontes do direito internacional privado são várias, estão espalhadas, todavia, se vocês tiverem essas fórmulas, essas sínteses do Decreto-Lei 4.657 de 42, eu tenho certeza que vocês vão se sentir muito seguros nos desafios que vocês têm enfrentado. Os desafios durante a faculdade, exame de ordem, concursos públicos, entrevistas, enfim. Peguem a lei de introdução, abram no site a lei de introdução e comecem a manipular cada vez mais a lei de introdução. E nós já manipulamos o artigo 7º da Lei de Introdução ao Código Civil. Eu disse que o artigo 7º tem como principal objeto de conexão a pessoa física. Por que objeto de conexão? Esse termo vocês ainda não tinham. Objeto de conexão, o que é objeto? É a matéria. A matéria jurídica está vinculada a quem? Nos dispositivos do artigo 7º da Lei de Introdução, a pessoa física. Portanto, ao se concentrar na pessoa física, a Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 7º, oferece a solução, o elemento de conexão, lei do domicílio. Notaram? Matéria jurídica, objeto de conexão, pessoa física. Elemento de conexão, solução, lei do domicílio. Vamos usar esse mesmo critério de identificação do objeto de conexão e do elemento de conexão, como eu prometi na segunda parte dessa segunda sessão, agora há pouco vocês acabaram de assistir, para os demais artigos desse primeiro bloco de dispositivos da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, que trata do conflito de leis no espaço. Esse primeiro bloco vai do artigo 7º até o artigo 11. Então vamos lá. 7º você já tem. Recapitulando. Objeto de conexão, pessoa física. Elemento de conexão, lei do domicílio. Artigo 8º. O artigo 8º, você já tem aberto a lei, vocês já viram e tenho certeza, já conseguiram identificar qual é o objeto de conexão. O objeto de conexão do artigo 8º são os bens. Isso mesmo. Objeto de conexão do artigo 8º são os bens. Ora, existem bens móveis, bens imóveis. Para cada um deles, será que tem uma solução? Claro que tem. A regra de ouro, ou seja, para esse objeto de conexão, bens, a regra de ouro, elemento de conexão, a solução é o direito da situação do bem. Onde estiver o bem, onde o bem está, ele está lá, muito bem. A lei desse local, desse país onde ele estiver, é que deverá ser aplicado. Mas, evidentemente, essa regra é aplicável aos bens, o quê? Imóveis, muito bem lembrado. Aos bens imóveis, como está escrito aí no artigo 8º da Lei de Introdução. Agora, se o bem for móvel, será que é a lei da situação do bem? Não. A regra para os bens móveis é a do direito à lei do possuidor desse bem, aquele que tem a posse do bem. É melhor guardar assim, não aquele que tem a propriedade do bem, mas aquele que tem a posse do bem. Vou dar um exemplo. Esse meu relógio, eu tenho a posse desse relógio.
Muito bem. Qual a lei aplicável a esse relógio? Ah, mas esse relógio é suíço. Ah, então vai ser a lei da Suíça. De forma alguma. Eu tenho a posse desse relógio e eu tenho um domicílio aqui em São Paulo, no Brasil. Muito bem. Lei brasileira aplicável a esse bem. Embora seja suíço, quem tem a posse do bem, serve como regra, como regência para indicação do direito aplicável a esse bem móvel. Minha aliança de casamento. Minha aliança de casamento, eu me casei aqui no Brasil e tenho domicílio aqui no Brasil, mas estava em Paris e tive que penhorar a minha aliança de casamento para conseguir comprar o bilhete de volta do aéreo para voltar a São Paulo. Muito bem, penhorei a aliança em um banco francês em Paris, na França. Qual a lei aplicável ao penhor dessa minha aliança? Vai ser a lei de quem tiver a posse desse bem móvel. Quem tem a posse é o banco francês, lá em Paris. Se é o banco francês em Paris, o direito aplicável é o direito francês. Notaram? A chave, portanto, para bens móveis é do possuidor. Artigo 9º. Artigo 9º tem um objeto de conexão. O objeto de conexão do artigo 9º são as obrigações. Muito bem, mas eu faço questão que vocês vejam aí na lei, no artigo 9º, as duas possibilidades de leis aplicáveis às obrigações. São duas possibilidades. Lei do local da celebração e a lei do local da execução da obrigação. Guardaram? Lei do local da celebração e lei do local da execução. Estou sendo bem objetivo, bem pragmático, pensando no exame, pensando no concurso, pensando na prova, na entrevista de vocês. Muito bem. Se é a lei da execução ou a lei da celebração, nós temos uma fórmula aqui. Nós temos uma maneira de guardar essa informação. Vocês já notaram? Se a obrigação tiver sido celebrada entre ausentes, importa o local da celebração, onde ela foi celebrada? Não, porque se foi entre ausentes, não importa o local da celebração. Portanto, a fórmula a ser aplicada é a lei do local da execução. Todavia, se foi importante o local da celebração, portanto, a obrigação foi celebrada entre presentes, evidentemente a fórmula a ser utilizada é a da lei do local da celebração da obrigação. Rápido, objetivo. Ausentes, lei do local da execução. Presentes, lei do local da celebração. Mas vejam os detalhes na lei, ok? Não vão deixar de olhar aqui os detalhes no artigo 9º da Lei de Introdução ao Código Civil. Portanto, objeto de conexão do artigo 9º, obrigações, elementos de conexão, essas duas fórmulas. Artigo 10º, fácil, sucessões, objeto de conexão, sucessões, elemento de conexão, quem morre é a pessoa física, muito bem, domicílio, domicílio é a regra utilizada, elemento de conexão para sucessões, domicílio. E o artigo 11, último, eu vou focar o artigo 11 na pessoa jurídica de direito privado, porque na próxima sessão nós falamos das questões diplomáticas, das imunidades diplomáticas. Artigo 11, elemento de conexão, pessoas jurídicas, foco, pessoas jurídicas de direito privado. Qual lei aplicável? Elemento de conexão. Lei da sede dessa pessoa jurídica de direito privado. Se essa pessoa jurídica de direito privado tiver uma filial devidamente registrada no Brasil, a lei a ser utilizada é a lei brasileira, evidentemente. Fiquem atentos, porque na próxima sessão nós ingressaremos com esse aspecto bem peculiar das pessoas jurídicas internacionais de direito público, na sequência do artigo 11 e depois os demais dispositivos da Lei de Introdução. Muito obrigado e até breve.